João capítulo 2, versículo 1 diz: no terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Jesus está em Caná da Galileia num casamento. E é interessante que a gente vai ver que o texto diz que Jesus estava ali com os seus discípulos. Jesus já tinha discípulos. Porém, Jesus nunca tinha realizado nenhum milagre. Esse milagre no casamento seria o primeiro milagre do ministério de Jesus. Ainda há hoje quem queira seguir a Jesus somente pelo que Ele é, independente do que Ele possa fazer. Infelizmente tem muita gente que só quer seguir a Jesus pelo que Ele pode fazer e não pelo que Ele é. Os discípulos já estavam com Ele, mesmo sem tê-los visto fazer nenhum milagre. Enquanto que tem gente que já viu muito milagre acontecer e não se torna discípulo, tem gente que nunca viu milagre, mas decidiu ser um discípulo, não pelo que ele pode fazer, mas por aquilo que ele já fez na cruz. Há quem entenda que o discipulado vem antes do milagre. Há quem entenda que aquilo que ele tem para nos ensinar é muito mais importante do que uma cura. Porque aquilo que ele tem para nos ensinar, a Bíblia diz que aquele que crê em Cristo, aquele que é discípulo dele, ainda que morra, vai viver eternamente. Porém, alguém que pode ser ressuscitado da morte apenas, mas não for um discípulo seu, certamente ele morrerá novamente. Mas não é exatamente sobre isso que eu quero falar. Há momentos na nossa vida que marcam o fim de uma estação. Quando a gente olha para a história da humanidade, para a nossa história, para a história das sociedades, há momentos que marcam o fim de uma estação, o fim de uma era, podemos dizer assim. Nós vivemos a era do rock, nós vivemos, então, alguns estilos musicais, por exemplo, marcaram uma determinada época, uma determinada estação. Ontem nós estávamos no lanche olhando umas fotos antigas, na época que a calça larga, e a gente ria. Existem estações, existem eras, e às vezes também, assim como na história da humanidade, da sociedade, na nossa vida pessoal, na vida pessoal de cada um, também existem estações que passam. Existem momentos que marcam o fim de uma estação e o início de outra. O fim de uma estação, o fim de uma época, o fim de um período pode ser triste. Às vezes a gente se despede de uma época e com tristeza, a gente se lembra da época passada com um saudosismo, mas às vezes por a gente saber que não vai poder mais ter acesso, não vai mais poder desfrutar daquilo que a gente desfrutou em determinado tempo da nossa vida. Mas, no entanto, nem todos os fins de uma estação, eles são tristes, como por exemplo, o dia em que você trabalha aí 50, 40 anos, quando chega o dia da aposentadoria, por exemplo, é o fim de uma estação, é o fim de um período, porém, ninguém vai lembrar com muita saudade. Um outro momento que marca o fim de uma estação, de um período e o início de outro, é o casamento. Você está ali, marca o final da sua vida de solteiro, ou pelo menos seria para marcar. Porque deixa eu dizer uma coisa para você que é casado. A vida de solteiro,
ou ela acaba quando o casamento ocorre, ou ela acaba com o casamento. Muitos casamentos acabam porque um dos cônjuges não entendeu que a vida de casado é diferente da vida de solteiro, é uma outra estação, é um outro momento, é uma outra época. E Jesus, ele está nesse casamento em Canaã, e esse casamento marcava o final de uma época, o final de uma estação, de duas pessoas, pelo menos, que era do casal que estava casando. Era o final da vida de solteiro e o início de uma vida de casados. Eles estavam ali comemorando o fim de uma era, para que outra pudesse começar. Quem está me entendendo até aqui? Porém, quando a gente aprofunda um pouco mais, a gente percebe que aquele casamento também marcava o fim de uma era para Jesus e o início de uma outra era na vida e no ministério de Jesus. Aleluia. Agora eu quero ir com você para Lucas capítulo 2. Eu não vou ler, mas eu vou contextualizar você. Uma história que está nos evangelhos sinóticos. Em Lucas capítulo 2, a gente encontra Jesus na sinagoga, sentado no meio dos sacerdotes, num ambiente que já reflete aquilo que Deus colocou dentro dele. Um ambiente que já reflete aquilo que Deus havia chamado ele para fazer. O que acontece naquele momento? Os pais de Jesus vão para Jerusalém para participar da festa da Páscoa. Quando eles chegam lá, na hora de vir embora, depois da festa, no meio da multidão, eles procuram Jesus e não encontram. Cadê o menino? Jesus tinha 12 anos. E eles não encontram o menino. Jesus, ele está ali, ele encontra as pessoas e o ambiente que se conectam com aquilo que Deus já havia colocado dentro dele. E quando Jesus encontra o ambiente e as pessoas que conectavam, que tinham a ver com aquilo que Deus já havia colocado dentro deles, Jesus, ele deixa de seguir o fluxo da multidão e fica naquele ambiente. Você precisa estar em ambientes e conectado com pessoas que têm a ver com aquilo que Deus já colocou dentro de você. Quando você encontra ambientes e pessoas que estão conectados com aquilo que Deus te chamou para fazer, você nunca mais segue a multidão. Você não consegue mais seguir a multidão. Quando você se conecta com aquilo que está dentro de você, isso vai definir com quem e com o que você se conecta fora de você. Quem está me entendendo? Quando você descobre quem você é, quando você descobre aquilo que Deus colocou dentro de você, isso vai definir as tuas escolhas, desde as amizades, dos livros que você vai ler, dos ambientes que você vai frequentar. Quando Jesus finalmente encontra aquilo que Deus já havia colocado dentro dele, um ambiente que tinha a ver já, que ele se identifica, o que acontece? Chegam os pais procurando ele. José e Maria chegam e encontram Jesus no ambiente de ensino, encontram Jesus ali no ambiente, no meio dos sacerdotes. Jesus já tinha algo, já tinha unção, já tinha o propósito, já tinha um chamado dentro dele. Jesus estava querendo expressar, Jesus já estava querendo agir, Jesus já estava querendo fazer aquilo que Deus tinha colocado, tinha chamado ele para fazer. Só que chega José e Maria e acabam com a festa de Jesus. E é interessante que quando José e Maria chegam e tiram e trazem ele de volta para o ambiente que ele estava acostumado, para o ambiente que ele vinha vivendo. E é interessante que
Quando José e Maria o encontram, ele dá uma resposta para os seus pais, que se um dia eu respondesse meus pais desse jeito, eu ia ter muita dificuldade de me alimentar, talvez, no dia seguinte. Jesus diz: por que vocês estão me procurando? Por acaso vocês não sabem que eu tinha que estar na casa do meu pai? Vocês não sabem que eu tenho que estar fazendo isso? Mas por que Jesus responde dessa maneira? Porque Jesus ali, ele se frustra porque a realidade que ele vive com os pais não corresponde àquilo que está dentro dele. A realidade que ele estava vivendo fora daquele ambiente era diferente. Eu não sei se você já se sentiu frustrado pelo fato da realidade que você está vivendo não refletir, sabe, naquilo que Deus te mostrou, naquilo que Deus prometeu, naquilo que Deus colocou dentro de você. A gente sabe o que quer fazer, mas a gente não pode fazer, sabe, não podemos colocar para fora ainda, por qualquer que seja o motivo. Eu lembro quando nós estávamos na quadra, e eu lembro de muitas coisas que Deus tinha me mostrado e Deus tinha me entregue. E eu queria fazer, mas tinham circunstâncias que diziam assim: não, ainda não é a hora. Eu sei, sabe, você sabe o que você tem, você sabe o potencial que você tem, você sabe onde você pode chegar, você sabe o que Deus te mostrou, mas ainda não está acontecendo. Alguma coisa te paralisa, alguma coisa te limita. E aí é interessante que em Lucas 2, nesse texto, quando José e Maria chegam e tiram Jesus do ambiente que ele já queria estar, porque tinha a ver com o que Deus tinha chamado ele para fazer, Jesus ele vai embora com José e Maria. Porque às vezes, queridos, a única maneira de sobreviver ao agora é se tornar obediente àquilo que Deus quer fazer em nós agora. Quando ainda não podemos agir de acordo com o que Deus colocou dentro de nós, nós precisamos aprender a nos submeter àquilo que Ele quer nos ensinar agora. Nós precisamos aprender a nos submeter ao que o agora quer nos ensinar. Jesus ele já sabia, mas Ele decide se submeter. Sabe, muitas vezes a gente está orando para ir para um próximo nível, mas Deus está dizendo assim: ei, ore e aprenda, sabe, com o agora, porque do agora depende o teu futuro. Às vezes a única coisa que Deus quer é que nós nos submetamos àquilo que Ele quer fazer agora. Porque tem coisas que Ele nos mostrou e que Ele nos entregou que não são para agora. E isso só vai acontecer depois, se eu for fiel e submisso ao que Ele tem para fazer agora. Aleluia. Me ajuda, Senhor. A gente olha às vezes situações que nós estamos vivendo, e tudo que nós temos que fazer, e tudo que nós podemos fazer, sabe, é nos render ao que o agora está tentando nos ensinar. Sabe, talvez você não gostaria de estar passando essa dor. Talvez se você pudesse, o que você queria era se livrar dessa dor. Mas o que você pode fazer agora é aprender com aquilo que essa dor, que esse momento está querendo te ensinar. Talvez você não queria estar passando por esse problema, talvez você não queria estar na situação que você está, talvez você não queria estar no emprego que você está, talvez o que você sonhou, talvez o que Deus colocou no teu coração, não é o lugar em que você está agora. Mas a única coisa que você pode fazer agora é se submeter ao que o agora está querendo produzir em você. Deus está falando que há um outro nível de rendição, há um outro nível de sujeição que Ele espera ver em mim e em você. É quando nós nos rendemos ao poder do agora. E aí quando a gente se rende ao poder do agora, ao que o momento está querendo nos ensinar ou gerar em nós,
o que acontece? Acontece o que aconteceu com Jesus. Porém, nem sempre é fácil. A Bíblia diz que Jesus, durante esse tempo, porque, queridos, nós encontramos Jesus com 12 anos, nós sabemos sobre o nascimento de Jesus, mas depois do nascimento dele até os seus 12 anos, nós não sabemos muita coisa. Há um lapso de tempo. Depois dos 12 anos até os 30, se vão 18 anos que nós também não ouvimos falar muita coisa acerca de Jesus. Quando aos 30 começa o seu ministério. Só que nesse período dos 12 ao 30, que é o período em que ele foi retido pelos seus pais, ele já queria estar vivendo e fazendo aquilo que ele tinha sido levantado para viver e para fazer. Nesse período de 12 aos 30 anos, a Bíblia diz que Jesus, ele cresceu em sabedoria, estatura e favor de Deus. Foi exatamente esse tempo, entre os 12 e os 30, que a Bíblia vai dizer que ele crescia em sabedoria, em estatura e no favor de Deus. Sabe por que nós não queremos nos submeter ao que Deus quer fazer agora? Sabe por que nós temos dificuldade de nos render ao agora? É porque nós achamos que nós vamos perder alguma coisa. Mas o que o sentido do texto nos ensina é que nunca haverá perda ao se render o agora. Pelo contrário, quando eu me rendo àquilo que Deus quer fazer agora, eu vou crescer em sabedoria, em estatura e no favor de Deus. Muitas vezes a única coisa que o motivo pelo qual Deus não me libera na hora que eu quero, o motivo pelo qual Deus não me autoriza na hora que eu quero, é porque Ele sabe que eu não estou pronta, porque Ele sabe que eu preciso crescer ainda mais em sabedoria, em estatura e no favor dEle, para que eu possa cumprir aquilo que Ele me chamou para fazer. Quem está me entendendo? Jesus foi retido pelos seus próprios pais, e às vezes Deus nos para. A gente quer ir, mas Deus não deixa. A gente acha que a gente está pronto, mas Deus não deixa. Sabe, a gente vai no impulso, a gente está cheio de energia, a gente está cheio de vontade, mas Deus olha e diz, não é a hora. Se renda ao agora, o que eu quero fazer agora é fundamental para o que eu vou fazer no futuro. Aquela situação dos pais tirarem Jesus dali, que nem parecia que contribuiria para o crescimento de Jesus, contribuiu para o seu crescimento. Querido, quando você se entrega àquilo que Deus quer fazer no momento, você não perde o que vem a seguir. Pelo contrário, você garante o que vem a seguir. Porque tem coisas que Deus só vai deixar você fazer se você passar pelo processo de crescer em sabedoria, estatura e favor de Deus. Se você não se submete ao agora, o futuro não vai acontecer. Até Jesus foi retido por um tempo. Perceba, com 12 anos ele já sabia o que queria. Com 12 anos ele já sabia o que estava dentro dele. Com 12 anos já queimava. Com 12 anos ele já achava que estava pronto. Com 12 anos ele já achava que estava preparado. Mas Deus usa os pais e diz, ei, sai daí. E Jesus sai dali frustrado. Mas Deus sabia o que estava fazendo. Quando você se entrega ao que Ele quer fazer agora, ao contrário do que o diabo tenta te dizer, ao contrário do que o orgulho e a soberba tenta te dizer, você não diminui, você cresce.
Eu não sei o que a cultura diz, eu não sei o que as redes sociais dizem, eu não sei o que as pessoas que você ouve dizem, mas eu ouço Deus dizendo assim: ei, a única maneira do meu povo crescer é diminuindo, a única maneira do meu povo ganhar é perdendo, a única maneira de avançar é sendo puxado para trás em alguns momentos, a única maneira de viver o propósito é estar disposto a se render ao tempo e ao ritmo dele, não ao nosso. A única maneira de Jesus viver tudo que Deus tinha para ele era ele se submeter ao que Deus queria fazer nesse período dos 12 aos 18, que foi um tempo que ele cresceu em sabedoria, estatura e favor de Deus. Quando você se entrega ao que ele quer fazer agora, você garante o que ele vai fazer no futuro. Você garante que aquilo que está dentro de você vai ser colocado para fora. Porque a verdade é que alguém que Deus escolheu não pode ser parado para sempre. Ungido de Deus, o que é ungido de Deus? É o escolhido de Deus. Aquele que Deus escolheu para algo, aquele que Deus levantou para algo, ele não pode ser parado para sempre. Ele pode ser retido por um tempo, ele pode ser paralisado por um tempo, mas para sempre não. Não. Sabe, às vezes o luto, a dor, a perseguição, a dificuldade, a tribulação, que a gente acha que vem com o propósito de nos paralisar. Não, não, não. Isso vem com o propósito talvez de diminuir a velocidade do processo. Isso vem com o propósito de te proteger. Isso vem com o propósito de não te deixar chegar no lugar que você ainda não está preparado para permanecer. A dor, o medo, a perseguição, deixa eu te falar uma coisa, não vai poder te parar para sempre. O medo, a dor, a luta, a perseguição só vai te parar até o dia que você estiver preparado. Quando chegar a hora, ele vai te liberar. Quando chegar a hora, ele te solta. Ao início, há um tempo marcado, que chega o fim de uma era e começa uma nova era na nossa vida. Foi assim com Jesus também. Aquele casamento marcou o início de um novo tempo na vida de Jesus. Aleluia. Não é porque não aconteceu até aqui que quer dizer que não vai mais acontecer. Isso significa apenas, diga comigo, apenas. Não diga mais forte, apenas. Isso significa apenas que não é para agora, ou talvez não era para até agora, mas o que eu vou fazer agora vai me preparar para o que vem depois. Agora, quando nós encontramos Jesus, agora eu vou começar a pregar. Agora eu volto para João capítulo 2, que é o texto que eu li. Agora nós encontramos Jesus no casamento de Caná da Galileia, que ali marca o fim de uma estação e o início de uma nova estação na vida de Jesus. Dos 12 até os 30, dos 12 anos, do momento em que os pais os tiram do meio do sacerdote para dizendo: ei, ainda não chegou a tua hora. Perceba que lá no templo com 12 anos, é os pais que dizem que ainda não chegou a sua hora. Agora Jesus está no casamento em Caná da Galileia, e ali marca o início de uma nova estação. Ele já não precisa mais ser retido, aleluia. 18 anos se passaram, dos 12 aos 30, e nós não sabemos muita coisa sobre isso, porque a Bíblia não diz, mas nós sabemos que esse é o primeiro milagre que Jesus opera. Aqui é o início do seu ministério. Ele ficou 18 anos retido. Sabe quando você pega, às vezes você vê aqueles cachorros, o pessoal passeando com aqueles cachorros, e eles na coleira aqui, eles querem, e o cara segura, e ele segurando aqui, se você solta, ele
Jesus ficou 18 anos. Eu já sei o que Ele me chamou para fazer. Eu já tenho dentro de mim. Eu já sei o que Ele espera de mim. Eu quero fazer. Os seus pais diziam não. E Deus dizia não, não é a hora. Você não está preparado. Sabe, ainda não é o momento. Mas 18 anos depois, naquele casamento. Aleluia. Você pode ter sido retido por muitas circunstâncias até hoje. Sabe, a perseguição, sabe, a inveja, a dor, o medo, seja o que for, pode ter te impedido, sabe, de avançar e de viver aquilo que Deus te chamou para viver. Mas deixa eu te falar uma coisa: há tempo que marca o início de novas estações. Aleluia. Aleluia. Aquele que Deus levanta, ele só pode ser contido, retido por um tempo, mas não para sempre. Tem gente que estava pensando que nunca mais ia acontecer, que tinha acabado. Mas eu ouço Deus dizendo: ei, é apenas uma estação, não é o destino final. Uma nova estação está chegando. Uma nova estação está chegando. Lembre que Jesus, ele só cresce em sabedoria, estatura em favor de Deus. Por quê? Porque ele se submeteu ao que o agora, aquilo que Deus queria fazer na vida dele no agora. Ele aceitou, ele se submeteu, ele aprendeu com o tempo em que ele ficou retido. E o que eu acho interessante é que quando chega o momento de Jesus ser liberado para viver o seu ministério, ele já tinha discípulos, como eu falei no início. Ou seja, Jesus, ele não deixou que aquilo que ele não podia fazer ainda o impedisse de fazer aquilo que ele já podia fazer. Ele ainda não podia viver a plenitude do seu ministério. Ele ainda não tinha sido liberado para curar, porque o poder ele já tinha sido levantado para isso. Porém, Deus ainda não tinha o liberado. Mas enquanto ele não podia curar, enquanto ele não podia operar maravilhas, ele estava fazendo discípulos, ele estava se preparando. Porque ele sabia que quando chegasse a hora, ele precisava estar acompanhado com as pessoas certas. Ele já tinha os discípulos, ele não deixou que aquilo que ele não podia fazer ainda o impedisse de fazer aquilo que ele já podia. Sabe, então, talvez você ainda esteja vivendo um tempo que talvez Deus ainda não te liberou, sabe, para a plenitude daquilo que Ele te prometeu. Sabe, você pode ainda não estar onde Deus te mostrou que você vai estar, mas você já pode estar fazendo algo, você já pode estar se preparando, você já pode estar lendo, você já pode estar fazendo discípulos, você já pode estar orando por alguém, você já pode começar a fazer alguma coisa. Até porque o que você faz agora vai definir o que você vai viver depois. Jesus não ficou só esperando e dizendo: quando chegar a hora Deus vai me levantar. Jesus começou a fazer o que ele já podia fazer. Deus não conduz quem não se movimenta. Deus não orienta quem não se movimenta. Para que você vai dar orientação para quem está parado? Você já ligou o Waze, sendo que você não ia para lugar nenhum? Sim ou não? Quem já fez isso? Glória a Deus. Ainda bem que ninguém levantou a mão. Pensei que ia ter alguém aqui que liga o Waze e fica parado. Jesus, ele não orienta, ele não conduz quem não está em movimento. Sabe, você pode ainda não estar vivendo tudo aquilo que Deus te chamou para viver, mas você já pode estar fazendo, você já pode estar se preparando, você já pode estar fazendo discípulos, você já pode estar servindo, sabe, você já pode estar fazendo algo que vai te fazer crescer em sabedoria, estatura e favor de Deus. Não é porque eu estou retido agora que isso me impede de me preparar, para na hora que eu for liberado, eu esteja pronto, para não haver dúvida. Na verdade, aquele que crê
que Deus vai fazer, ele já se prepara e já vive como se Deus já tivesse feito. O profeta manda o servo olhar aquela questão, vai chover, vai chover. O servo não vê nada, mas o profeta já manda ele agir, já manda preparar tudo, porque vai chover. Ele já age como se já tivesse acontecendo. Se você crê de verdade que Deus te chamou e te levantou para algo, você já está se preparando. Sabe, você já está se preparando, porque você sabe que uma hora vai chegar, que uma hora vai acontecer, que uma hora alguém vai cortar a coleira e vai dizer, vai, porque agora você está preparado. Vai, porque agora chegou a hora. Vai, porque chegou o tempo. Aleluia. É engraçado como eu, durante muito tempo, eu sonhava e eu via isso aqui, como hoje eu vejo coisas maiores. Minha esposa sabe do que eu estou falando. Eu tinha na minha porta do meu guarda-roupa um mural dos sonhos. Isso, a gente estava ali no Franciné, a igreja assim, ó, 5 pessoas. E eu tinha na porta do meu guarda-roupa a foto de um auditório, eu dizia, eu vou pregar em conferências. Eu dizia, eu vou viver isso aqui. Eu dizia, Deus me chamou para isso aqui. Eu tinha foto de igrejas grandes. Eu dizia, Deus me chamou. Isso aqui um dia vai acontecer. Mas enquanto não podia viver aquilo, eu estava estudando, eu estava orando, eu estava lendo, eu estava sendo mentoreado por pessoas que não sabiam nem o meu nome. Eu estava pagando para estar sentado perto de pessoas que não me conheciam. Sabe por quê? Porque eu tinha certeza que uma hora ia chegar. Eu tinha certeza do que tinha sido colocado dentro de mim. É assim que vive quem tem certeza daquilo que ouviu de Deus. O que você faz com o tempo, quando você está retido, quando você está parado, é o que vai fazer a diferença. Não é sobre Deus ter algo preparado para você somente. É sobre Deus estar te preparando para aquilo que Ele tem para você. Quem está me entendendo? Jesus, Ele estava em Lucas, capítulo 2, com 12 anos, Ele já estava num ambiente de pessoas, num ambiente onde já tinha tudo a ver com aquilo que Ele sabia que Deus tinha colocado dentro dele. Sabe, eu preciso aproveitar o tempo em que eu estou retido. Por isso que eu me submeto ao tempo de Deus, porque eu entendo que é um tempo provisório, porque nada pode me parar para sempre. E eu sei que vai chegar o tempo de eu ser lançado, de eu ser liberado. E aí, eu estando preparado, eu quero estar completo na hora, quando chegar a hora. Quem está me entendendo? Deus não libera Jesus com 12 anos. Deus poderia. Deus tem poder para usar uma criança recém-nascida, sim ou não? Mas Deus retém Jesus por um tempo. Só que no tempo de retido, Jesus se prepara, Ele está fazendo discípulos, Ele está trabalhando, Ele está servindo. E isso Deus usa para ir trazendo crescimento em sabedoria, em estatura, em poder de Deus, em favor de Deus. Agora preste atenção. Pastor, como é que o senhor sabe que ele com 30 anos, ele estava mais sábio, mais maduro? Como que o senhor sabe? Porque tem pessoas que têm 60 anos e não tem um mínimo de maturidade. Tem gente que passa o tempo e não cresceu. Maturidade, sabedoria, não vem obrigatoriamente com a idade. Sabedoria vem com a palavra, vem com a vida de intimidade com Ele, vem servindo a Ele. A gente cresce, eu vou pregar sobre isso, a minha próxima mensagem sobre o mito da maturidade. Já está no forno. Já está no forno.
Jesus, ele não espera se tornar maduro para ele poder agir, não. O fato dele começar a servir, ele começa a fazer discípulos, o processo dele fazer o que ele já podia fazer, é que vai tornando ele sábio e maduro, e se torna preparado para fazer o que Deus tinha na frente. Como que o senhor sabe, pastor? Para finalizar, a prova de que ele cresceu, de que ele amadureceu, de que ele não é mais aquele menino de 12 anos, não está no fato apenas de que ele já tinha feito discípulos, não. Mas está no fato de que agora a gente vê que muda completamente a perspectiva dele com relação à unção de Deus que havia na vida dele. A maneira como ele se relaciona com aquilo que Deus colocou nele muda completamente dos 12 para os 30 anos. Sua perspectiva muda de tal forma que ele não é mais aquele menino de 12 anos querendo se conectar com a sua unção, querendo aparecer, querendo fazer, querendo ser, não. Lembra, com 12 anos ele quer fazer e Deus diz: ei, não chegou a tua hora. Com 30 anos a mãe dele chega com um problema e diz: filho, nós temos um problema, o vinho acabou. Jesus agora maduro, imagina Jesus com a maturidade dos 12 anos, ele dizia: agora eu arrebento, agora eles vão ver quem eu sou. Agora eles vão ver quem eu sou. Jesus diz: não chegou a minha hora ainda. A maturidade muda a nossa perspectiva, a maneira como nós nos relacionamos com aquilo que Deus nos entregou. Eu passei num concurso para sargento. Se você rir de mim, Deus vai tratar contigo hoje de madrugada. Eu passei num concurso para sargento. Eu tinha 21 anos. Corpo de Bombeiros. Fiz o curso. Passei no concurso, fiz o curso. Eu era soldado. Faltava uma semana para a nossa promoção. Vou dizer para você como é que eu andava no quartel. Inflado. Faltava uma semana para a promoção. Quando faltavam 2 dias para a promoção, saiu uma decisão judicial embargando a nossa promoção. Presta atenção. Eu era soldado. Eu estava num ambiente que tinha cabos superiores a mim. E aí eu passo num concurso para sargento, viro o aluno sargento e me torno superior aos cabos. Fiquei quase 1 ano. Imagina. Agora a decisão me volta para soldado. E eu volto para o quartel agora, novamente debaixo da liderança daqueles que eu me achava superior. Foram quase 4 anos de batalha na justiça. Brigando, lutando. Ganhava, o Estado recorria. Ganhava, o Estado recorria. 4 anos depois, veio a promoção. Aquilo para mim já tinha um significado totalmente diferente. A maneira como eu lidei com aquilo já foi completamente diferente. Quem está me entendendo? O que Deus tinha para mim estava preparado, mas eu não estava preparado para o que Deus tinha para mim. Jesus, com 12 anos, ele quer fazer, ele quer ser, ele quer. Com 30 anos, ele diz: não, não chegou a minha hora. Inverte completamente. Sabe, com 12 anos, ele quer se conectar com a unção. Agora, com 30, ele quer proteger a sua unção. Ele diz: não, minha mãe, eu sei que a senhora tem um problema aí. Mas espera aí, não é assim, eu não posso estar fazendo de qualquer jeito. Espera aí, não é? Ele faz o milagre. Mas a maneira como ele se relaciona com aquele momento é completamente diferente. Sabe, quando você sabe quem você é, quando nós descobrimos quem nós somos, nós não precisamos mais, sabe, nos conectar com nada fora de nós para nós podermos ser alguém ou ser algo. Quando nós sabemos quem nós somos, quando nós sabemos quem nos chamou, quando nós sabemos o que Ele colocou dentro de nós
nós nos bastamos. Quem está me entendendo? É por isso que o ministério não poderia começar aos 12, porque se começa aos 12, ele teria sido amigo do próprio templo que ele foi levantado para destruir. Aos 12 ele não ia ter entendimento do que Deus esperava dele, sabe, do que Deus queria que ele fizesse. É por isso que o ministério não poderia começar aos 12, sabe, tem coisa que ainda não começou na sua vida, tem coisa que ainda não aconteceu, tem estação que ainda não se abriu. E aí eu vou te dar uma chave. Pastor, qual a chave para essa estação chegar? Chama-se preparo. A Bíblia diz que ele cresceu em sabedoria, estatura e favor de Deus. E quando ele está pronto, Deus diz, vai, é agora. Perceba a diferença de maturidade. Sabe, aqui está o sinal de maturidade que estava sobre ele. Quando a gente é maduro, a gente não quer expor a nossa unção, a gente quer proteger. Talvez você entenda porque que muitas vezes Deus nos retém, Deus apenas usa pessoas, circunstâncias, ambientes, líderes, pais, para nos reter, para nos segurar, porque ainda não é a hora. E aí, quando nós estamos prontos, além do preparo, pastor, como saber qual o próximo passo? Quem sabe o próximo passo? Para mim tem algo muito mais profundo do que aquilo que a gente lê. Quando o texto diz que quando ele acha que está pronto, é quando ele não? É quando ele não está. Quando ele diz assim, porque quando ele está lá na sinagoga, quando ele está no meio dos sacerdotes, ele achava que ele estava pronto já para estar ali. Deus diz, não, tira ele de lá. Mas quando ele acha que não está pronto, Deus diz, chegou a hora. Para mim isso não está ali por acaso. Eu tenho muito medo de quem vive dizendo que está pronto. E eu já fiz isso. Tem coisas que eu vivo hoje que se eu tivesse vivido há 2, 3 anos atrás, ao invés de bênção, teria sido maldição na minha vida. Há estações, há momentos que marcam o fim e o início de novas estações. Ele sabe o momento certo. Sabe, quando chega a hora, ninguém impede ele de fazer. Eu falei tudo isso para dizer uma coisa para você. Nada pode nos parar, pode nos reter para sempre. Quando nós sabemos quem somos, quando nós sabemos o que Ele colocou dentro de nós, quando nós sabemos aquilo que Ele nos chamou para fazer. E eu não estou falando só no ambiente religioso e eclesiástico, não. Ah, pastor, Deus me chamou para ser um empresário. Foi? Você tem certeza disso? Tenho. Você está lendo, você está estudando, você já fez os cursos do Sebrae, você está no ambiente de empresários, você está andando com pessoas que já estão no lugar que você gostaria de chegar? Porque se você não está fazendo isso, você não tem certeza que Ele te chamou para ser. O que eu quero que você entenda é que a dor, a luta, o medo, a dificuldade, a perseguição não pode parar para sempre aquele que Deus levantou. Podem se levantar contra ti quantas vezes forem, podem te parar quantas vezes te pararem. Deixa eu te falar uma coisa, na hora que você estiver preparado, começa a fazer o que você pode fazer agora, se submete ao que Ele tem para fazer na tua vida agora, faz o que é possível fazer agora, e você garante que aquilo que Ele colocou dentro de você vai acontecer. Fica de pé em nome de Jesus.